No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Graça e paz, queridos. A partir de agora chegou o momento de você ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, além das novidades do nosso portal, tem uma conversa muito boa com o nosso entrevistado. Quer saber quem é? Então fique ligado com a gente, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa lá no Japão. A Igreja Verbo da Vida em Okazaki realizou um evangelismo em um parque da cidade em alusão ao Setembro Amarelo. Nossos irmãos aproveitaram a oportunidade para falar do amor de Deus e orar pelas pessoas. Foi um tempo de levar alegria às pessoas que passavam pelo local e mais, a equipe ainda cantou louvores na língua nativa. Foi uma linda iniciativa que deixou a equipe da igreja em Okazaki muito mais motivada para evangelizar o povo japonês. Eu aproveito aqui até para mandar uma saudação para nossos irmãos. Omedetou, arigato, não sei que lá. É isso aí. Voltando aqui para o Ocidente, chegamos na capital alagoana. A unidade do Rema Canaã, lá em Maceió, testemunhou curas e milagres durante a matéria Evangelismo com o professor Saul Ramos. Durante as aulas, a manifestação do poder curador de Deus foi liberado e muitos dos alunos receberam cura. O mover em sala de aula foi tão impactante que os alunos saíram ainda mais motivados para orar e impor as mãos em outras pessoas. Agora preste mais atenção. Se você está querendo participar de pelo menos um dos eventos do nosso ministério, chegou a oportunidade de se programar. O calendário de 2025 já foi disponibilizado em nosso portal. Inclusive, um dos destaques do próximo ano é que serão 7 conferências de ministros por todo o mundo, além de muitos outros eventos maravilhosos. A família Verbo da Vida continuará desfrutando de tempos incríveis e você não pode ficar de fora. Se programe com antecedência e garanta sua vaga em qualquer um dos nossos eventos. E por falar nisso, a Conferência de Homens e Mulheres já ocorrerá entre os dias 17 e 19 de outubro aqui em Campina Grande. Este ano, a de mulheres celebra 25 anos. Em nosso portal você vai conferir uma matéria incrível com mulheres que tiveram a vida transformada pelo evento. Acesse o conteúdo e seja inspirado. E se você ainda não se inscreveu, faça isso o quanto antes, as vagas são limitadas. Para a gente encerrar, durante o último Toda Terça, o apóstolo Guto Emery anunciou o lançamento oficial do canal do Ministério Verbo da Vida no Telegram. Com isso, os inscritos terão acesso em primeira mão a todos os conteúdos postados diariamente no portal. Para fazer parte disso, é simples, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e depois clicar em entrar. Não perca essa oportunidade de ficar ainda mais conectado com tudo que o Senhor está fazendo por meio do Ministério Verbo da Vida. A coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida tem atuado em várias vertentes. Uma delas também é o farol doutrinário. E para falar sobre isso e outros assuntos, a gente recebe aqui no Verbo Online de hoje Fernando Leal, que é o coordenador. Fernando, seja bem-vindo ao Verbo Online de hoje. Nossa, Geneseuda, é um prazer poder estar aqui com vocês, poder estar também contribuindo com esse grande projeto e estar falando com todos vocês aí que estão conectados conosco. Creio que a gente vai ter aí um bate-papo muito edificante e para mim é uma alegria poder estar com vocês nessa oportunidade. Fernando, você já está à frente da coordenação da doutrinária desde 2021, não é isso? Isso. Além de você, a sua equipe é composta por Tiago Freitas e William Meneghel, ainda tem Charles também. Então, como tem sido esse tempo, você à frente disso, atuando com essa equipe num assunto tão importante? Nossa, assim, é bem gratificante, né? Como também cada trabalho ela tem os seus desafios e um dos grandes propósitos, né, da coordenação doutrinária é trazer mesmo esse senso de a gente manter a mesma crença, a mesma mentalidade, o mesmo DNA da família Verbo da Vida. Então essa equipe, ela tem esse auxílio, né? A gente tem uma demanda muito grande de trabalho, que envolve o levantamento de novos ministros, envolve o levantamento de novos professores do Rema, como também um processo de manutenção do nosso material, do módulo, né, que usamos nas nossas escolas, toda a parte didática, toda a parte de texto,
texto que entra no portal e em todos os segmentos do ministério. Então, além dessa equipe, né, que nós temos aqui, atuando de uma forma mais executiva, direto do Ministério Verbo da Vida, nós também temos 20 secretários doutrinários, né, que estão espalhados aí pelo Brasil e por outras nações. Todo um cuidado, né, Fernando? Exatamente, eles representam, né, cada um deles representa uma supervisão e eles são uma extensão daquilo que nós fazemos aqui em Campina Grande e eles reproduzem isso na região, né, cada região tem os seus ministros, seus professores, então eles têm essa incumbência de manter vivo aquilo que a gente tem como DNA e como família Verbo da Vida. Então é uma equipe maravilhosa, é uma equipe fácil de trabalhar e a gente tem seguido o que o pastor Band sempre nos instruiu, né? 1 Coríntios 1:20, 1:10, que fala sobre a importância de mantermos a mesma mentalidade, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Interessante que vocês têm toda uma rotina de atuação, né? Sim. Mas agora surgiu uma curiosidade. Há algum momento, Fernando, que a coordenação ela pode ser acionada por alguma razão e quando é que isso acontece? Sim, né? A gente aqui mesmo está trabalhando como uma linha de suporte e ajuda, né? E desde que eu entrei, como você falou, em 2021, um dos lemas que sempre surgiu no meu coração é que as pessoas nunca têm uma coordenação doutrinária como condenação doutrinária ou como polícia doutrinária, né? Claro que dentro da esfera que nós atuamos, a gente tem um cuidado de sempre que necessário também a gente chegar junto em alguma oportunidade, mas o nosso foco principal é ser uma fonte mesmo de apoio e suporte para os pastores e para os ministros. Então, os professores, né, a gente tem uma total abertura de acesso, tanto para que ele fique livre para procurar algum secretário doutrinário da sua região, se houver alguma demanda, como também ele nos consultar em particular, né? A gente tem um e-mail, temos o telefone, o WhatsApp, Telegram, né? Tem todos esses grupos e a gente se coloca mesmo em uma ponte acessível. Então, às vezes acontece sim, a gente ser contactar tanto como uma ponte de apoio e de auxílio, mas também às vezes pode acontecer de haver alguma dúvida nessa questão doutrinária ou alguém que em nossas escolas ou igrejas tocou em algum ponto que às vezes ficou uma incógnita, né? O que é que o ministério pensa a respeito daquele determinado assunto? E a gente sempre se coloca à disposição. Não sabemos tudo, né? Às vezes as pessoas acham que ser da coordenação doutrinária tem todas as respostas. Foi muito engraçado. Quando eu assumi, parece que o pessoal acha que todo um HD entrou em cena e a gente sabe, né, se Adão tinha umbigo, não tinha umbigo, como é que os dinossauros surgiram, como eram os nefilins. Se a fruta era uma maçã mesmo. Exatamente. Então, as pessoas acham que nós temos todas as respostas, né? Então, a gente atua na esfera daquilo que a gente tem como entendimento e confirmação pela palavra de Deus, né? Aquilo que a gente não tem ainda uma confirmação, a gente procura, né, as pessoas que estão em maior autoridade e existem coisas que elas têm um fechamento bíblico, tem coisas que elas não têm um pleno fechamento bíblico, mas nós tentamos sempre dar as respostas que estão baseadas na palavra de Deus, né? Porque ela é o nosso lema e é a base segura para tudo aquilo que a gente faz. Que coisa linda, né? E pra gente, assim, para nós aqui do Ministério, para todos os membros, é muito bom a gente saber que está debaixo de uma palavra, de uma mesma visão tão séria e que há toda essa cautela, né? Sim. Com o que é pregado, com o que sai nos livros, nos modos, como você falou. É impressionante porque aquilo que Deus colocou no coração do pastor Band tem entrado em cumprimento. Que é o lema, né, de 1 Coríntios 1:10, que todos falemos as mesmas coisas. Então, alguém que está aqui no Nordeste e alguém que está lá na Europa, no Japão, está falando a mesma coisa. Isso é muito bom. Transmitindo o mesmo espírito da fé, as mesmas bases de integridade, as mesmas bases sobre o mover do espírito. Então, é um conjunto que a gente quer mesmo que a pessoa tenha a mesma linguagem, independente de onde ela esteja. A gente nunca tem, né, nem existe no coração da nossa diretoria, nem do apóstolo Guto, que ninguém seja cópia de ninguém. As pessoas, elas podem ser elas mesmas e fluir no que elas foram chamadas para fazer, desde que elas se mantenham na mesma visão e missão que nós temos como Ministério Verbo da Vida. Isso é muito bom. Fernando, você também está à frente do Farol Doutrinário, né? Inauguramos esse ano a 3ª temporada. Isso. No episódio 1 dos mais recentes, a gente contou com a presença de Nancy Dufresne. Isso. Né? Que também participou do Avivamento e Milagres. Como é que surgiu essa conexão, Fernando? Então, o Ministério, né, Dufresne, eles vieram ao Brasil pela primeira vez, né, em 2012, em uma das nossas conferências de ministro, onde o
o Ed Dufresne, né, e a Nancy Dufresne foram os ministros, né? Então essa conexão com o ministério, ela já surgiu a partir daí. Eles vieram em 2012 para a Conferência de Ministros do Nordeste, 2013 para a Conferência de Ministros do Centro-Oeste, e em 2014, eu acredito, ela veio para uma conferência de mulheres, né, a Nancy Dufresne, onde o Ed Dufresne já tinha partido para estar com o Senhor, e ela deu continuidade a esse mandato, né, divino que foi confiado a eles. E em algumas oportunidades ela veio ao Brasil, em algumas das nossas igrejas. Depois da pandemia, né, teve uma pausa nessas vindas internacionais. E em Campina Grande, a última vez que ela tinha vindo mesmo, fazia mais ou menos 10 anos, né, que ela tinha vindo aqui para um evento em Campina Grande. E assim, reacendeu no nosso coração o desejo de tê-la, né? Por quê? Porque a conferência Avivamento Milagres, ela tem muito como foco ser reuniões do Espírito Santo, baseado naquela inspiração que Deus trouxe ao irmão Reiga, de manter viva, né, a chama do mover do Espírito para as próximas gerações. E ela, juntamente com o seu esposo, eles tiveram uma conexão muito forte com o ministério do irmão Reiga, né? Com o ministério foram para essas reuniões, estiveram no meio dessa essência. Beberam na fonte, né, Fernando? Exatamente. Então, para a gente foi bem importante tê-la nessa oportunidade. E essa conexão, né, foi trazida também a partir de Shirla, ela que foi a ponte de contato aí para acertar as datas e acertar todo o trâmite necessário para que ela viesse, né? Mas eu creio que estava mesmo esses meios naturais foram o caminho, mas eu creio que estava no coração de Deus tê-la conosco nessa oportunidade. E realmente foi um tempo maravilhoso e bem edificador para aqueles que estiveram presentes, né? E para o Ministério Verbo da Vida em si. Falando sobre o avivamento, né? Esse ano o evento completou 10 anos. Não é isso? A gente tem informações de que são 3 edições nacionais por ano, né? Sim. Houve inclusive uma internacional, a primeira, né? Internacional foi Estados Unidos? Estados Unidos, né? No próximo ano, além da nossa edição nacional, das edições nacionais, né, no caso, a gente também vai ter uma em Angola, Fernando. Isso, exatamente. Eu já fico imaginando o nível dessa conferência em Angola, né? Quando a gente considera a forma dos nossos irmãos angolanos se moverem, né? No fervor do Espírito. Como você se inspirou para isso e quais são suas expectativas? Então, foi realmente um ano bem especial, principalmente para Campina Grande, né? A gente está, como você citou, na 10ª edição. Aqui tudo nasceu baseado naquilo que eu falei anteriormente, né? Estava vendo um vídeo do irmão Reiga, uma ministração, quando ele falou sobre nós termos, que Deus confiou a ele, né, na última fase do seu ministério, fazer reuniões do Espírito Santo, e que essas reuniões deveriam ter preceito e exemplo, né? Deveriam ter bases bíblicas sobre um mover, mas também deveria ter uma demonstração daquele mover. Você já pegou isso? Exatamente. E o objetivo disso é que as próximas gerações não perdessem, né? Era como Deus trazendo um start para ele, que mesmo quando ele partisse, aquilo pudesse ser dado continuidade pelas próximas gerações. Então, isso nos inspirou a ter um evento que o foco fosse ser mesmo reuniões do Espírito Santo, né? Um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito. Então, em Campina Grande, né, foi a 10ª edição, e a partir daqui outros focos foram nascendo, né? A gente teve alinhado com aquilo também que o Ministério Apóstolo Guto tem como direcionamento para nós. A gente estabeleceu uma por região, né? Temos uma no Sudeste, que acontece em Belo Horizonte. Temos uma também no Centro-Oeste, em Brasília. Temos também gerado, né? Aí temos uma iniciativa já do pessoal do Sul também, de termos uma no Sul. E vamos ter essas duas. Tivemos uma edição especial nos Estados Unidos, e ano que vem vamos ter novamente lá, e vamos ter essa edição em Angola, né? Então serão 2 internacionais. 2 internacionais, e estamos bem animados, né, para ela. O pastor Júdice já tem conversado comigo também, e realmente, como você citou, né, vai ser uma explosão aí da glória de Deus eu tenho um carinho muito especial, né, por Angola. A gente já esteve lá, eu juntamente com Miriam, em algumas oportunidades, e sempre são momentos marcantes. Então, creio que não vai ser diferente aí nesse tempo que vamos ter lá. Isso aí, creio que é um sopro de Deus. O ano 2020
final de 2022, né? O Senhor começou a falar comigo sobre avivamento e milagres nas nações. Então foi quando a gente começou a pensar, alinhado com a diretoria, com o apóstolo Guto, sobre esse partilhar, né? Sim. Do que estamos vivendo aqui, também compartilhado para outras nações. Nós estamos em um processo, né, de expansão do Ministério Verbo da Vida, e a Conferência Avivamento e Milagres está entrando ficar fora, né? dentro dessa inspiração aí de termos essa edição nas nações. É interessante, Fernando. Um dos pontos altos dessa edição, e eu creio que você que participou, que acompanhou de alguma forma, foi surpreendente a ministração de Miriam Leal, né? E o quanto Miriam, os testemunhos que Miriam deu sobre sua vida e sobre como você se firma na palavra que você recebe e como você se move nela através do profético, né? Pegando isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho como você descobriu o chamado profético na sua vida e sobre sua conexão com Gilson Lima, que a gente sabe que foi um encontro bem especial, né? Sim. Então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acredito que todo o chamado, né, e não acredito, mas a Bíblia, ela fala, quando Deus falou com Jeremias e disse: você foi chamado antes que os seus ossos fossem formados, né? Eu te designei como profeta às nações. Então o chamado, ele é algo que já nasce com você, né? Você nasceu, eu não me tornei esse chamado, eu nasci com ele. Porém, a sua caminhada com Deus, o crescimento espiritual e as suas conexões, elas vão te trazendo uma confirmação do que você já foi chamado para fazer, né? Te trazem para aquele senso mesmo de operação. Então eu creio que existe uma fase que você descobre, né, que foi chamado, e existe uma fase que você entra na autoridade daquele chamado. Ativado, né? Exatamente. Então, a minha vinda para Campina Grande, né, eu mudei para cá em 2010. 2010 foi quando eu mudei para Campina Grande, e foi quando Deus fez essa conexão com o Gilson, né? Foi uma conexão bem divina, bem sobrenatural, porque eu não tinha tido assim nenhum contato com ele antes. Mas Deus nos conectou de uma forma que parecia que eu sempre o conhecia e que eu sempre estive junto dele, né? E foi uma conexão bem intensa, porque eu comecei a dirigir para ele, né? A estar próximo, ajudando em algumas coisas bem específicas. E eu tenho uma gratidão e um carinho muito especial. E entender também em Deus que eu vim para cá no tempo certo, né? Porque foi nesse tempo que Deus me conectou a ele. E ele foi um longuinho para também me conectar e estar em algumas oportunidades com o pastor Bud. E foi bem... Eu tenho uma palavra que eu gosto do hebraico que chama moed, que significa um tempo aberto por Deus para algo específico. Caramba. Então eu creio que 2010 foi esse moed, né? Foi um tempo aberto por Deus, uma estação aberta por Deus para essa conexão. Porque se eu tivesse vindo em outra época, talvez ele nem estivesse mais na terra e eu não teria tido esse acesso a essa transposição da parte de Deus. Então, a conexão com ele, eu creio que um dos objetivos foi essa consciência maior, né, do chamado no ofício do profeta. E aquilo que eu sempre digo, né, aquilo que estava funcionando a 50 por hora começou a funcionar a 300 por hora. Alta velocidade, né? Exatamente. Então foi muito necessário, foi muito preciso, né? E foi um marco de Deus mesmo, assim, no seu calendário, no calendário que ele tinha para mim como chamado dessa conexão. Eu sempre valorizo esse legado, né? Tanto nas aulas da escola de ministro, quando eu ensino o ofício do profeta, eu cito essa conexão, né? Cito o quão importante ele foi para a minha vida e o quão importante ele foi para o ministério, né? Ele foi um profeta de fundamentação em muitas coisas no Ministério Verbo da Vida, e temos que manter vivo mesmo esses legados, né? Que outras gerações venham e elas conheçam que antes delas, que elas só podem viver o que estão vivendo porque outros foram pioneiros nisso. Fernando, ainda sobre esse assunto, na sua opinião, como essa ativação do mover profético, ela aliada à firmeza doutrinária, é tão importante para esses últimos dias da igreja? Eu sempre gosto, assim, de associar, né, o profético, na verdade, ao mover do Espírito, né? Porque o profético é o mover do Espírito, é o Espírito Santo em manifestação.
E é muito necessário que a gente sempre coloque uma estrutura bíblica, né, dentro disso, porque senão só vai ser barulho e não vai ter um fim proveitoso. E em 1 Coríntios 12 fala que os dons espirituais, eles sempre se movem com um fim proveitoso, né? Eles têm o objetivo de que eles se movam na igreja para que as pessoas sejam alcançadas, edificadas, e principalmente que quando Deus está se movendo, que não seja o homem que seja glorificado, mas que Jesus seja glorificado. Então esses pontos, eles são bem importantes. E há uma diferença, né, quando as pessoas têm uma base bíblica com mover e quando elas acham que elas se movem de uma forma selvagem, que elas não precisam da Bíblia para se mover. Mas na verdade a Bíblia é fogo, né? Sim. A gente nunca separa a palavra e o Espírito, porque eu creio que a palavra e o Espírito, eles são um. E quando você prega a palavra, e mesmo que você esteja se movendo no ensino, mas a unção precisa estar molhando o que está sendo feito, né? Se não se torna algo chato, enfadonho, mas quando a unção está envolvida naquela oportunidade, né, as pessoas são abençoadas, são alcançadas. Mas o pastor Bud, por exemplo, ele sempre tinha um cuidado com os profetas de que eles, antes de se mover, pregassem e ensinassem a palavra, né? Porque o que ele estava querendo dizer com isso? Que eles dessem uma base. É como, por exemplo, se a gente tivesse um cano com água estourado na rua, é água, mas a água não estaria cumprindo o seu propósito. Mas um prédio como esse, por exemplo, né? A gente está aqui no estúdio do Ministério Verbo da Vida e tem um encanamento que fornece água para os banheiros, para a cozinha, né? Para todo aquele lugar que se torna uma fonte de necessidade. Tudo canalizado para um propósito, né? Exatamente. Então o encanamento, ele faz com que a água cumpra o seu propósito e seja um benefício para as pessoas. Então o fundamento da palavra, ele traz essa condição, onde você dá a estrutura adequada para que a água, né, o rio do Espírito, possa abençoar as pessoas nas suas necessidades e você trazer uma fundamentação, né? Deus nunca vai fugir da sua palavra, nem o Espírito Santo vai se mover fora da palavra. Então, por isso que a Bíblia, ela nos incentiva a julgar a profecia, né? Esse julgar está alinhado a se aquilo está dentro de uma estrutura bíblica, né? O padrão bíblico é o padrão correto pelo qual Deus vai se mover. A dica é essa. Se foge disso, fugir da palavra, tem que descartar, né? Porque não tem a ver com Deus. Se não tem a ver com sua palavra, não tem a ver com Deus. Amém, Fernando. A gente já aqui caminhando para o final da nossa conversa, eu gostaria de saber de você quais os livros que você está lendo atualmente, ou qual aquele livro que você sempre relê. Queria que você compartilhasse com a gente, com quem está nos acompanhando, um livro que é fundamental para a nossa edificação pessoal. Então, eu sempre... para mim, os livros do irmão Hagin, eles sempre são um filtro, né? E uma base muito segura daquilo que a gente tem para transmitir. Um dos livros que eu considero, assim, maravilhosos do irmão Hagin é o Espírito Santo dentro e sobre, né? Ele traz a obra do Espírito Santo tanto dentro do homem, a obra do Espírito Santo sobre o homem, né? Se referindo ao Antigo Testamento, como era aquela obra do Espírito Santo sobre, e hoje, na Nova Aliança, como os santuários do Espírito Santo, como essa obra opera dentro, né? E que hoje temos o privilégio de ter essa obra dentro e ter essa obra do Espírito Santo sobre. Sim. E como ela não somente interfere no chamado, mas ela interfere na vida pessoal, né? Um avivamento pessoal é que vai desencadear em você condições para ter um avivamento coletivo, né? Às vezes as pessoas, elas têm problemas de se conectar, por exemplo, em um ambiente de oração coletivamente. Elas não são rápidas, elas ficam, né, a cara parece aquele carro velho que está sendo empurrado. Tentando pegar, né? Mas quando você tem uma vida nisso, vai ser rápido, né? Você vai se conectar rápido à proposta de Deus em conjunto. Então eu acho que quando alguém tem dificuldade de se conectar em conjunto é porque ela já tem uma dificuldade no individual. Se no individual você é rápido em responder, você com certeza também vai ser rápido em responder na forma coletiva, né? Então esse é um dos livros que eu acho maravilhosos, né? Entre outros, que eles são muito essenciais, né? Dentro desse fator do Espírito Santo, das suas manifestações. Mas um dos livros que eu acho maravilhosos também, e é um livro que conta muito do testemunho pessoal do irmão Hagin, é o livro Eu Creio em Visões. Sim. É um livro que ele traz muito destaque à experiência dele com a fé, a experiência dele saindo do leito de morte, né? Então são dois livros que eu sempre estou lendo, relendo, e entre outros, claro, que
são sempre um grande benefício espiritual pra gente. Pois é, você pegou a dica aí, né? Dica preciosa de Fernando Leal. Você já procura uma das nossas lojas Verbo Shop ou vai na internet, acessa verboshop.com.br e já garante o seu. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui. Conversa boa, esclarecedora. Obrigada mesmo, viu, por ter esse tempinho com a gente. Amém. Eu que agradeço, né, pela honra de ter esse tempo com vocês. Creio que esse programa aí tem sido uma ferramenta tanto para ensino e também para que as pessoas possam conhecer, né, aqueles que estão dentro desse centro de operações e como cada coisa funciona, como os nossos departamentos funcionam. Então foi uma alegria. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí, seja por áudio, seja por vídeo, seja por aquilo que foi escrito. É sempre uma alegria poder compartilhar do coração de Deus com o coração de vocês e se mantenha firme na fé, né? Como Marcos 11:23 diz, né? Tende fé em Deus. Então você pode pensar, mas eu estou vivendo um tempo de adversidade. Tende fé em Deus. As minhas finanças estão complicadas. Tende fé em Deus, né? Eu não estou vivendo o chamado de Deus como deveria. Tende fé em Deus, porque a fé sempre vai ser a ponte que vai nos ligar a Deus, ao seu poder e vai nos fazer entrar naquilo que divinamente fomos chamados para fazer na terra. Amém. Valeu. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Deus abençoe. O Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito mais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas antes quero deixar um abraço carinhoso para todos os nossos irmãos da Igreja Verbo da Vida em Candeias, lá em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. João Pedro esteve por aqui essa semana com outros membros da igreja e disse que lá eles não perdem um episódio. Eu declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.